Eu trouxe 5 principais erros e faltas que foram extremamente prejudiciais para a construção do meu negócio. Uma das perguntas que eu mais recebo é: por que eu deixei de ser dentista? Antes de aprofundarmos nesse assunto, eu quero deixar muito claro para vocês o quanto eu sou admiradora da profissão e o quanto a época de faculdade foi enriquecedora para mim, por conexões e por amadurecimento. No entanto, ao me formar, eu me formei aos 21 anos e quando eu caí no mercado de trabalho, não foi uma realidade que eu tinha construído na minha mente. Então isso de cara já me gerou uma insatisfação. Mas, ansiosa por trabalho como eu estava, como uma boa formanda, eu rapidamente comecei a buscar emprego, né? Só que sempre a cada procura também vinha uma certa frustração. Não insatisfação com a profissão, mas insatisfação com a realidade que eu estava encontrando. Por quê? Porque eu saí muito mecânica, eu saí muito operacional e também saí com uma ilusão construída de que o mercado de trabalho seria extremamente fácil para mim, tanto no que diz respeito a alcançar aquilo que eu desejava, tanto no que diz respeito à remuneração financeira. E por conta de todas essas respostas, todas as negativas, ou às vezes nem tinha negativa, mas a minha própria insatisfação, eu resolvi abrir o meu próprio negócio. Então eu abri o meu próprio consultório e paralelo a ele, eu também estava iniciando uma carreira pública. Mas eu tinha muitas faltas comigo que foram extremamente prejudiciais para uma carreira empresária, para uma carreira empreendedora, porque eu saí focada no operacional. Eu fui treinada para o atendimento, eu fui treinada para trabalhar. Então eu me deparei na situação em que vivia apenas para pagar contas de fato. Por quê? Eu não tinha uma gestão financeira, eu não tinha um conhecimento administrativo. Eu sabia entrar no meu consultório ou na instituição pública que eu estava trabalhando e atender. Então eu era uma boa profissional no que diz respeito ao atendimento operacional, mas muito incompetente no que diz respeito ao desenvolvimento do meu próprio negócio. E com isso não houve um crescimento, houve uma falência. Eu não ganhava mal, eu ganhava muito bem, inclusive. O meu consultório era um consultório que só atendia de maneira particular, mas o fato de não ter esse conhecimento, essa educação financeira, tudo aquilo que entrava financeiramente para mim, eu imaginava que era meu. E com isso, eu não construí, né? Eu não tinha nem a reserva financeira da minha empresa e nem a minha reserva financeira pessoal. Até que um dia eu fui forçada a parar de trabalhar. E foi aí que muitas fichas caíram para mim. Uma das principais fichas que caíram para mim foi que eu não sabia fazer o dinheiro trabalhar para mim. E eu trabalhava pelo dinheiro. Então, automaticamente, quando eu parei de atuar, o meu faturamento também parou. A segunda ficha que caiu para mim foi que eu não tinha dinheiro em reserva, como eu comentei com vocês há pouco. E isso foi extremamente prejudicial para o andamento do meu negócio sem a minha presença. E a terceira e uma das principais fichas que caíram para mim foi: será que eu estou no lugar certo? Eu queria até te perguntar, em algum momento da sua vida você já se perguntou se essa profissão, se esse trabalho é o lugar certo? É onde você realmente tem que estar? Eu comecei a me perguntar muito sobre isso. Por quê? Porque eu fui entendendo que eu não estava também valorizando a minha vida no que diz respeito a tempo de qualidade, que eu não tinha a oportunidade nem de ficar doente. E aí eu comecei a entender quais eram os valores que eu queria começar a partir de então construir para minha vida. E 3 valores foram extremamente fundamentais, que foi tempo de qualidade, liberdade geográfica e um conhecimento eficaz sobre finanças. Até que eu resolvi abandonar tudo. E a um primeiro momento foi extremamente desesperador para a família, para amigos, porque eu estava abrindo mão de algo construído, sonhos de outras pessoas. E para mim foi extremamente valoroso. Não tanto conflitante, porque eu estava muito decidida, eu estava muito certa do que eu iria fazer. Então, para minha transição de carreira foi extremamente fundamental eu começar a enxergar onde eu estava e onde eu queria chegar. O que era que eu queria construir para mim? O que era que eu queria de fato para minha vida? Então, em meio a todo um desafio de abrir mão daquilo que eu tinha alcançado para começar a construir o novo, foi, ao certo modo, desafiador, mas muito gratificante. Eu trouxe 5 principais erros
e faltas que foram extremamente prejudiciais para a construção do meu negócio. O primeiro erro foi não ter inteligência emocional. Isso foi extremamente prejudicial, o fato de eu não saber gerir as minhas próprias emoções. A segunda foi a falta de educação financeira, a falta de organização financeira, tanto no meu próprio negócio quanto na minha vida pessoal. Foi extremamente prejudicial, porque foi um dos principais pontos que de fato levaram à falência do meu consultório. O meu terceiro grande erro foi a falta de visão positiva do futuro. Eu não tinha uma visão de onde é que eu quero chegar. Onde eu, enquanto profissional, enquanto cirurgiã dentista, ou enquanto eu, pessoa, quero chegar daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E o fato de não ter essa visão positiva de futuro, eu não conseguia construir os caminhos, eu não conseguia desenhar o plano de ação a ser executado todos os dias de maneira consecutiva. O quarto grande erro que eu tive foi a falta de posicionamento. Gente, acreditem, quando nós não nos posicionamos, nós somos posicionados. E eu, naquela época, naquele momento, não sabia verdadeiramente quem eu era. Eu acredito muito que a falta de uma liderança confiante impede você de visualizar objetivos futuros, impede você de alcançar esses objetivos e isso te gera uma sensação de insatisfação. E o quinto e último grande erro, e para mim um dos principais, não isolando, tampouco diminuindo os outros, foi a falta de visão empreendedora, que foi extremamente prejudicial para todo o desenvolvimento do meu negócio, porque eu não estava sabendo nem tanto a questão de administrar, de gerir, de ter total conhecimento sobre receitas e despesas, mas a visão empreendedora de inovar, de fazer diferencial, de mostrar para os meus clientes o resultado que eu podia entregar para eles. Então hoje eu vejo muitas lacunas em aberto na época que eu estava atuando como cirurgião dentista, que foram altamente prejudiciais e que foram alguns dos motivos para o abandono da carreira de cirurgião dentista. Então, tendo passado por toda essa experiência, eu resolvi estudar e me aprofundar sobre finanças e gestão empresarial. Me apaixonei por essa área. Hoje eu me dedico a ensinar as pessoas sobre isso, sobre esses temas, sobre essas abordagens e me tornei também empresária em um outro contexto. Hoje não cometendo mais os mesmos erros. E antes que vocês se perguntem, né? Mas então por que, com tudo que você aprendeu, você não voltou a atuar na sua carreira como cirurgião dentista? Na época que eu resolvi abrir mão, eu estava no período debilitada, então eu estava acamada. Foi um dos motivos que me fizeram enxergar todas as coisas que eu relatei para vocês no início. E por conta disso, eu tive que passar um período muito grande de repouso. E nesse período eu foquei no estudo. Com esse novo estudo, com essa nova formação, esse período de capacitação, eu encontrei uma nova maneira de me sentir realizada, que naquele momento não estava sendo através da carreira de odontologia. Então hoje eu conquistei a minha liberdade financeira, eu conquistei a minha liberdade geográfica e o principal, eu conquistei a minha liberdade de tempo. Fora que na época que eu resolvi abandonar a carreira de cirurgião dentista e passar por essa transição, eu não tinha os conhecimentos que eu tenho hoje, e depois que eu adquiri tais conhecimentos, eu entendi também que foram erros que me impulsionaram e que me construíram, ou seja, formaram quem Renata é hoje. Então eu resolvi não mais voltar a atuar como cirurgiã dentista, diante das possibilidades que eu fui encontrando com as novas formações, com as novas capacitações, eu decidi de fato não viver mais, não repetir mais uma história, por mais que eu trilhasse caminhos diferentes, mas construir uma vida totalmente diferente através de todas as liberdades alcançadas que eu conquistei. Me acompanhe aqui no canal, porque sempre estaremos trazendo muitas dicas valiosas para vocês e também compartilhando experiências para que vocês não cometam mais os mesmos erros. Me acompanha também lá no Instagram, @RenataMaiaCoach, porque lá tem muito conteúdo diário para contribuir com você, falando de empreendedorismo, inteligência emocional e finanças, tá? Se você também não viu a nossa live de ontem, vai lá no meu Instagram, porque ontem nós fizemos uma live falando justamente sobre transição de carreira e dando dicas valiosíssimas para quem está iniciando um negócio.